Olá, começamos aqui mais esta live. Quem estiver aí online, por favor, vê se o microfone está bem, se a imagem está boa, tá? Para darmos início à nossa live, tá? Só fazendo aqui alguns testes. Não sei se alguém está aí, mas esperar aqui alguém entrar para começarmos, ok? Já passamos aí de um tempo e só temos 1 hora e eu gostaria de falar de muita coisa, tá? Pessoal que entrou aí, nós só estamos aguardando aqui a questão do som, tá? Se estiver ok, da imagem, gostaria muito que alguém comentasse, para saber se está tudo certo. E aí, Everton, tá tudo certo? O som tá legal? A imagem? Você está indo com um delayzinho? Um atraso? Talvez na mensagem? Tá? Ok. Então, Yasmin, Ju. Ok, então. Então, vamos começar, né? Bom, gente, então eu fiz um levantamento das questões do Enem a respeito de parasitose, que é um tema muito importante. Valeu, Everton. E percebi que boa parte das questões do Enem até hoje, elas abordam dois aspectos. A questão da prevenção, certo? A prevenção da doença e a forma de contágio, tá? Então, quando for estudar essas doenças, você já pode excluir do trabalho que você vai ter a questão de sintomas, por exemplo, tá? Então, não perca tempo memorizando as questões dos sintomas. O que eu aconselho é que você memorize o ciclo da doença. No ciclo da doença, você vai perceber como se contrai a doença, tá? E automaticamente, quando você sabe como pega a doença, automaticamente você também vai saber como se prevenir. São os dois principais aspectos dessas doenças que aparecem no Enem. A questão dos sintomas, ela não é abordada no Enem, acho que ainda bem, já que ninguém aqui é profissional de saúde, né? Então, não há necessidade de você ficar memorizando sintomas. Tá? Então, nos slides vão ter os sintomas, porque em alguns aspectos eu vou abordar, mas dentro da questão do ciclo. Tá? Mas não precisa você ficar memorizando essas questões. Antes de começar também, eu queria falar um pouco sobre alguns termos importantes, alguns conceitos importantes em parasitologia, que vocês podem se deparar nas provas e não ficar perdido, perdida. Tá? São esses daí. Okay? Então, são os conceitos bem genéricos, tá? Que podem aparecer na explicação, e aí a gente não fica perdido. Tá? Primeiro, endoparasitas, se refere à localização deles, endo e ectoparasitas. Endo são os parasitas que infectam o interior dos hospedeiros e ectoparasitas a parte externa dos hospedeiros. Tá? Com relação ao número de hospedeiros, nós vamos classificar esses parasitas em monoxeno ou heteroxeno. Nos monoxenos, só terá um hospedeiro, tá? Apenas um. E nos heteroxenos, o parasita vai precisar de pelo menos 2 hospedeiros para o seu ciclo. Tá? Com relação
a reprodução, nós vamos classificar em dois tipos: hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita se reproduz sexuadamente. Ele vai ser designado como hospedeiro definitivo. E quando é que ele vai ser hospedeiro intermediário? Quando esse parasita se reproduzir de forma assexuada. Tá? Em alguns casos, não há reprodução sexuada em alguns parasitas. Então, como é que eu vou classificar em hospedeiro definitivo e intermediário? Quando não houver reprodução sexuada, nós dizemos que o hospedeiro definitivo é o hospedeiro vertebrado. Tá? Maria Eduarda aí aparecendo. Sejam bem-vindos, viu? E bem-vindas. Então, sempre que aparecer um parasita que não tem reprodução sexuada, o hospedeiro definitivo será o hospedeiro vertebrado. Um exemplo que nós temos é o Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas, ele não se reproduz sexuadamente. Então, designamos como hospedeiro definitivo vertebrado, somos nós, e o intermediário, o protozoário. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre doenças emergentes. As doenças emergentes são aquelas em que o homem, são doenças novas, tá? O homem ainda não sabe a sua epidemiologia, tá? E vai ser o nosso tema de nossas aulas, são as doenças infecciosas, tá? Elas se causam infecção e por vários motivos. Então, eu coloquei aqui esse gráfico, esse quadro, tá? Com o número de mortes, e aqui, ó, nas doenças infecciosas e parasitárias, que é a oitava quantidade de mortes, 54 mil pessoas, mais de 54 mil pessoas, tá? Então mostra que é um dado de 2018. Então mostra que são doenças muito importantes na área médica. Tá? Então, essas doenças emergentes, elas aparecem como fatores políticos e econômicos, rápidas e intensas viagens internacionais, superpopulação em cidades com precárias condições sanitárias, aumento de exposição humana a vetores e reservatórios naturais, um deles a questão do aumento das cidades, e alterações ambientais e mudanças climáticas. Alterações ambientais, o desmatamento, por exemplo, é um importante fator, tá? E os impactos ambientais pelas ações do homem. Então, essas doenças que aparecem, tá? São recentes, o coronavírus é uma doença emergente, né? Aparecem rapidamente, tá? Expansão geográfica intensa, muito grande, e, em outros casos, também pelo aumento ou aparecimento de resistência a antibióticos. Tá? Então, essas doenças, elas retornam, estavam desaparecidas e retornam de uma forma muito rápida. Tá? Nas reemergentes, são aquelas doenças reconhecidas, conhecidas, em que você tem um pico, depois elas caem por um certo tempo e voltam em outra época. Então, essas são doenças que estavam controladas, tá? Vacinação, medidas de controle e assim por diante. Tá? Então, mudança no padrão epidemiológico, novos hospedeiros suscetíveis e falhas na vigilância sanitária. Tá? Aqui é um gráfico, tá? Que gosta muito também do Enem. O Enem adora gráficos, tabelas. Então, é bom que você perceba também a questão dos gráficos. Então, nessa linha, nós temos uma queda acentuada e depois uma subida da doença. Então, essa seria uma curva de doenças emergentes. Tá? Com relação a alguns organismos, coloquei aqui rapidamente a Escherichia coli, que é um micro-organismo oportunista, tá? Que fica no nosso organismo, ainda de forma escondida, e só esperando uma baixa na sua imunidade para que você possa, enfim, ficar doente. Tá? Quem gosta muito, quem aproveita muito dessa baixa imunidade é o vírus da AIDS, tá? Que também faz esse mecanismo e outras doenças oportunistas aparecem.
Com relação a contato, a transmissão, tá? Então, transmissão pode ser uma transmissão direta, uma transmissão indireta. Se for direta, de pessoa a pessoa. Se for indireto, é quando um organismo ele utiliza um meio inanimado, uma faca, um copo, né? Enfim. E por veículos, por água, por alimentos, esses micro-organismos também podem ser transmitidos. Transmissão mecânica, através de vetores, quando o patógeno pega uma carona no inseto, por exemplo, nas patas da formiga. Não vá nessa história que formiga faz bem para a vista, não, viu? Certo? O patógeno pega uma carona nas patas desse inseto e transfere esses patógenos para alimentos, por exemplo. Tá? Que é diferente da transmissão biológica. Na transmissão biológica, o patógeno ele se associa fisiologicamente ao vetor. Tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, eu selecionei aqui algumas, fiz um levantamento, selecionei 3 tipos de doenças. 3 tipos, na verdade, de organismos que são muito cobrados no Enem. São as questões bacterianas, as doenças bacterianas, as doenças virais e as parasitárias, que eu dividi em protozooses e algumas verminoses. Tá? Então, eu vou falar um pouco de cada uma, são muitas, tá? A Covid eu não vou falar porque já falei em vídeos passados, então não vou ser repetitivo, tá bom? Então, vou começar um pouco sobre a cólera. É uma doença bacteriana, que é o Vibrio cholerae, uma doença que é transmitida basicamente por água contaminada, tá? E sua principal característica é uma diarreia muito intensa. Uma diarreia bastante grave, tá? É uma doença de grande importância na epidemiologia, já que foi a partir dela que os estudos epidemiológicos apareceram, um cara chamado John Snow, tá? Que fez o mapeamento epidemiológico da cidade de Londres, a partir dessa doença, então ele tem um valor histórico muito grande. Tá? Causa uma desidratação muito forte, porque há perda de água, né, através de fezes. Essa perda causa uma desidratação do indivíduo que pode levar à morte. Então, o tratamento seria a reidratação do paciente com soro fisiológico e também antibióticos. Se você sabe como se contrai a doença a partir da ingestão de água contaminada, automaticamente você vai saber a prevenção, a profilaxia. Qual é? Tratamento da água e hábitos de higiene. Tá? Então, sempre que se preocupar com uma doença, sempre que for estudar uma doença, veja como é o contágio, que você vai entender como é a profilaxia da doença. Fácil, fácil. Tá? Então, vamos para a próxima. A leptospirose. Então, a leptospirose também é uma bactéria, a leptospira, do gênero Leptospira, tá? E ela tem como reservatório animais domésticos e animais selvagens. O principal deles é esse bichinho aí, ó, que todo mundo tem medo, até eu. Esse gabiru aí, certo? Essa ratazana aí. Tá? Então, a transmissão é pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. Como assim direta ou indireta? A forma direta, você coloca o material contaminado diretamente na boca, como latinhas, por exemplo, latas de refrigerante, de cervejas, de água mineral, tá? E indiretamente por água contaminada em enchentes, tá? Então, é uma doença de fácil disseminação, tá? Pela falta de higienização desses materiais, e ele tem um comprometimento interessante, que é a questão pulmonar. E, em alguns casos, tosses sanguinolentas, que é a questão da expectoração de sangue pela tosse. Tá? Como é uma doença bacteriana, não esqueçam, gente, pelo amor de Deus, doenças bacterianas, elas são tratadas com antibióticos, certo? Com antibióticos. Não esqueçam disso. Tá?
Prevenção, volto para a questão do contágio. Se você sabe que o contágio é pela urina desses animais, então, qual é, da forma direta ou indireta, qual seria a prevenção, a profilaxia? Controle da população desses roedores, utilização de água potável, lavagem de ruas após as enchentes, limpezas de caixa d'água e cuidados com alimentos. Tá? Não esquecer a higienização dos materiais que você leva à boca. Tá? Nunca se sabe onde o comerciante guardou essas latinhas que você colocou na boca. Certo? Pode passar lá um ratinho, dar uma mijadinha lá e você depois colocar na sua boca. Certo? Voltei. Agora deu certo. Todo mundo aí? Precisar da resposta de vocês aí para ver se está tudo certo, tá? Acho que ganhamos mais aí 1 hora, né? Eu só ver aqui com os colegas. Tá? Não estou ainda ninguém. Mas peço desculpas aí a todos. Ô, Elisângela, o som tá legal? Caiu. Opa, Ivanildo. Caiu aí, mas tudo certo, amigo? Acho que ganhamos aí mais um tempinho, né? Para ver se perdemos aí uns 15 minutos. Vamos ver se dá certo. Rapaz, será que já caiu de novo? Tá ouvindo tudo? Bom, show. Estão aí com os parceiros aí. Valeu. Então vamos falar um pouco sobre sífilis. Tínhamos parado, não sei se eu consegui começar ou terminar, mas vamos lá. Então, sífilis, uma doença bacteriana, uma IST. Não esqueça que DST não é mais, é IST, é uma infecção sexualmente transmissível, certo? É uma doença já cantada aí pelo Zé Ramalho, né, numa música dele. O treponema não é pálido, justamente pelo nome da bactéria, que é o treponema pallidum, onde tem o seu reservatório o homem, tá? É o contato sexual, seu contágio é o contato sexual, e a forma mais grave da doença é justamente a forma congênita, aquela forma que a mãe passa para o seu filho, onde os sintomas são irreversíveis. Cegueira, surdez, problemas mentais, e assim por diante. Vocês vão escutar aqui um choro, viu? Mas porque aqui a gente está de quarentena, viu? Então o negócio complica aqui, com 2 crianças, viu? Então se ouvir um choro aqui, já sabe. O tratamento é por antibióticos, ó, tá vendo? É antibióticos, tá? A profilaxia, como eu já disse anteriormente, se você sabe o contágio, como diz os alunos, né? É só fazer o contrário, a prevenção. Então, se o contágio é o contato sexual, profilaxia são as práticas sexuais seguras, tá? E a forma congênita é só a prevenção com o pré-natal. A mãe faz o pré-natal, faz os exames para detectar a presença da bactéria. Tá bom? Vamos para a próxima. Se tiver algum problema, por favor, aqui nos comentários, para eu ficar ligado, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas doenças? Então, por favor, façam aqui a pergunta que eu paro na live, certo? Outra IST, uma IST muito importante na área médica, que é a gonorreia. Assim como a sífilis, a gonorreia também. Só que a gonorreia ela não tem essa importância na parte do pré-natal, porque ela não consegue ainda infectar o recém-nascido. Mas é uma IST muito difundida, tá? Acredita-se que ela já estava presente já nos relatos históricos no Egito, há 2 mil anos atrás. Tá? Então, ela é uma doença muito importante, tá? Muito difundida. Então, o reservatório é o homem também,
O agente etiológico é Neisseria gonorreae. E os sintomas são decorrentes da presença dessa bactéria na uretra. Tá? É uma doença que acomete bem mais homens do que mulheres. Os homens, eles compreendem mais de 70% a 80% do índice de contaminados, tá? E eles vão contaminar de uma forma diferente. Eles são contaminados, eles apresentam sintomas diferentes, tanto o homem como a mulher, tá? Ele tem um período de incubação de 2 a 5 dias. O que é o período de incubação? É o período em que você contrai o patógeno e apresenta os primeiros sintomas. Esse é o período de incubação da doença, tá? O tratamento, como eu já disse anteriormente, é uma doença bacteriana, então tratamento é por antibióticos, tá? Então, a prevenção, como é uma IST, é também o uso de preservativos, tá? Ela pode infectar não só o aparelho urogenital, como também olhos, tá? Muito comum também, ok? Uma doença, essa também é uma doença bíblica, né, que é a hanseníase, é o bacilo de Hans, tem uma tendência, não é moda não, mas tem tendência de tirar o nome das pessoas de doenças. Tá? Então, bacilo de Hans. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E os livros já não estão trazendo mais essa questão. Tá? Doença de Chagas. Então, vamos falar, mas lá na frente eu vou explicar também. Tá? Então, a hanseníase, também chamada lepra, tá? Lepra, ok? É uma bactéria, Mycobacterium lepri, e o interessante dessa doença é que ela pode ser transmitida também pelo consumo de carne silvestre, de animais silvestres, principalmente uma iguaria, tá? De um animal que é proibido o seu consumo, que é o tatu. Tá? Então já tem relatos de contaminação de pessoas a partir da ingestão da carne do tatu. Tá? Então temos também reservatório, é o homem, tá? O homem. E a transmissão é a partir do trato respiratório das pessoas contaminadas. É um tratamento longo, o tratamento de hanseníase é longo, tá? Você é uma doença que afasta os doentes do convívio da família. Isso antigamente, hoje não é mais assim. Hoje o doente ele fica na sua residência juntamente com seus familiares, desde que haja um certo cuidado com relação ao contato dessa família com o doente. Então, antigamente, esses doentes eram isolados, nos chamados leprosários, e aí ficavam confinados. Então, hoje não é mais assim. Então, ela tem também um perigo de que, quando há início o tratamento, os sintomas desaparecem rapidamente. Tá? Então, a pessoa acha que está curada, deixa de fazer o tratamento e acaba passando a doença para os seus familiares. Tá? Então, antibióticos. O período de incubação é de 2 a 7 anos, que é também uma grande dificuldade de frear essa doença. Tá? Então, o Ministério da Saúde tem programas específicos para essa doença, tá? Para que não haja uma epidemia. É uma doença perigosa no sentido de que ela afeta o sistema nervoso e causa insensibilidade na área do contato. Então, pessoas com essa bactéria acabam furando o pé, não sentem, e isso acaba necrosando. Tá? Então, às vezes precisa amputar e causa aqueles problemas irreversíveis que todo mundo já sabe da questão da hanseníase. Tá? Evitar chamar lepra. Tá? Não é mais lepra. Tá? É hanseníase. Okay? Então, a profilaxia é um diagnóstico precoce para que o tratamento comece rapidamente e que haja a melhora do indivíduo. Uma doença também muito importante é a chamada doença dos poetas, né? Que é a tuberculose.
ela tem um agente que é o Mycobacterium tuberculosis, tá? E ele tem 2 reservatórios, que é o homem e o gado bovino. Também tem a tuberculose que vem do gado bovino. Então, aqui nós vamos estudar agora é a do homem, tá? Então, só para que vocês fiquem atentos. A transmissão é pela tosse, pela fala, pelo espirro, tá? Um grande problema aqui, uma radiografia de um tórax, um pulmão comprometido, tá? Esse pulmão, nas setinhas aqui, ó, cheio de secreções, que dificulta a respiração, tá? E também tratamento pelo SUS, através de antibióticos. O período do contato da bactéria com os primeiros sintomas é de 4 a 12 semanas, tá? Além dessa transmissão, pode ser de forma indireta, como eu falei lá no início, que é uma transmissão direta, que é a partir de objetos do doente. Então, quando tem um doente em casa, sempre separar copos, talheres e materiais que ele possa levar à boca, tá? Lenços, lençóis, toalhas, porque pode contrair, pode contaminar, tá? E outra coisinha da tuberculose, aqui no braço de vocês, talvez, o meu tem aqui no braço direito, que é a vacina BCG, que é contra tuberculose, tá? Então, essa marquinha aqui no braço de vocês não deixa vocês esquecerem da tuberculose, tá? E o isolamento respiratório, no caso de internados, ok? Uma outra doença também, uma doença bacteriana muito importante, é o tétano. Para resumir o tétano, a gente costuma comparar com uma cãibra. Então, se você já teve uma cãibra na sua panturrilha, imagine essa cãibra indo do seu dedão ao pescoço. É o tétano. Então, essa figura aí, ó, tem um paciente que tem essa posição aí, tá? Que é uma característica do tétano. Tá? É uma bactéria de solo. O Clostridium é uma bactéria de solo. Tá? Perfurações em áreas acima do solo, um prego situado no teto. Provavelmente não tem tétano ali, já que também é uma bactéria anaeróbica. Então, ela precisa estar no solo ou nas fezes, tá? E um material cortante possa introduzir essa bactéria na sua circulação. Tá? Então, como é uma bactéria que afeta músculo, é muito perigosa na respiração, porque nossa respiração ela é também movimentos musculares. Então, disfunção respiratória, tá? Crise hipertensiva, taquicardia, parada respiratória e assim por diante. Tá? O tratamento, mais uma vez, antibióticos, tá? E a limpeza do ferimento. Então, muita gente aconselha a limpeza do ferimento com materiais como água oxigenada. Porque se é uma bactéria anaeróbica, a água oxigenada em contato com o músculo libera gás oxigênio e aí pode haver uma limpeza mais eficiente. Tá? Então, a vacina é a prevenção. Essa vacina são 3 doses a cada 10 anos. Então, você toma uma dose, ela tem validade por 10 anos. Então, a cada 3 meses você toma uma dose. Toma uma dose hoje, daqui a 3 meses outra, e daqui a 6 meses outra. E você fica protegido por 10 anos. Tá? Então, a gente geralmente só buscamos a vacina, o soro, quando estamos acometidos de um ferimento causado por algum prego, algum material enferrujado. Né? O botulismo, também uma bactéria muito importante, do mesmo gênero do tétano, que é o Clostridium botulinum, tá? Que a toxina produz o botox, né? Aquelas granfinas lá usam para evitar as pregas no olho, né? Pé de galinha aqui, tá? Ainda não preciso não, mas ó, rosto de bebê. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Eu queria algum comentário para saber se eu estou falando só. Estou vendo que tem aqui algumas pessoas, mas eu queria que vocês me dessem uma luz aí. Se alguém está ouvindo, se o som está bom, tá? Se eu estou indo muito rápido, ok? Então vamos lá.
Então, o botulismo, beleza, Everton, voltou, show de bola. Já passamos para o botulismo, viu? Vamos lá. Então, esse botulismo, gente, essa bactéria botulínica, é muito fácil a sua transmissão, porque você vai adquirir através de alimentos contaminados com a toxina do Clostridium, tá? Então, o principal sinal de que um alimento está contaminado com o Clostridium botulinum é quando ele fica estufado, tá? Um enlatado, por exemplo, a lata fica estufada, né, com presença de gases ali dentro, então você já presume que há algum micro-organismo estranho ali. Então é bom descartar, tá? É uma bactéria perigosa, tá? Já que quem come na rua, por exemplo, não sabe se ela foi totalmente higienizada, o alimento, salsichas, por exemplo, foi higienizado, se tem a lata estufada, você não vê, então vou tomar bastante cuidado com isso. Tá? O período de incubação do botulismo é muito curto. Então você pode comer à noite, amanhecer com os sintomas, se não correr para o hospital, você pode contrair os sintomas da doença, os primeiros sintomas são graves, por exemplo, respiratório também, e morrer. Tá? Então, tomar bastante cuidado. Então, a prevenção é a educação sanitária e alimentos, bastante cuidado com alimentos de rua, tá? Vamos falar um pouco sobre as virais. Obrigado, professor Eduardo Lago. O professor Eduardo Lago também tem um canal no YouTube, gente, que vocês também podem acompanhar, tá? E também fazer a interação com eles, ok? Elisângela aqui perguntando, bactérias e vírus têm diferença? Tem, sim. As bactérias são organismos procarióticos, que não têm o núcleo celular, enquanto que os vírus eles são feitos basicamente de proteínas e ácidos nucleicos. Tá bom? Ok? Obrigado, Elisângela, pela pergunta. Tá? Continuando. Então, a AIDS, uma pandemia também, tá? Uma pandemia bastante importante na área médica. É um vírus, o HIV. Se você estiver nos Estados Unidos, na língua inglesa, é HIV, tá? Aqui, só colocar nas siglas do vírus da imunodeficiência humana. O reservatório é o homem. A forma de transmissão é por secreções, seja pelo esperma e secreção vaginal, sangue, tá? Ou pelo leite materno. Tá bom? Então, são essas transmissões aí. O período de incubação é de 50 a 30 dias para a presença dos sintomas, tá? Quando o paciente começa a manifestar os primeiros sintomas. Não há cura, é uma doença que não tem cura. O vírus, ele ataca o sistema imunológico do paciente, células TCD4, que são os generais do nosso sistema imunológico, e que impedem que o corpo se defenda de outras doenças, as chamadas doenças oportunistas. Lá no primeiro slide eu falei sobre as doenças, os micro-organismos oportunistas. Então, a pessoa contrai uma doença oportunista dessa, tricomoníase, por exemplo, tuberculose, e aí fica acometido dessa doença e aí pode chegar a morrer, não da AIDS, mas dessas doenças oportunistas. Tá? O que se faz são antivirais, que basicamente atuam numa enzima que impede a replicação viral ou a transformação do RNA em DNA, no caso da AIDS, que é um retrovírus. E a questão da profilaxia, prevenção, e como secreções sexuais ou sangue, evitar sexo sem preservativo, tá? Qualidade do sangue também é importante, tá? Vamos ver aqui uma pergunta sobre a Elisângela aqui.
Meu filho comeu um pastel na rua, na escola, e assim que chegou em casa, já vomitando, fomos para o hospital e foi isso, botulismo, só que ele vomitou. Nossa Senhora, olha aí, tá? Ainda bem que o socorro foi rápido, tá? Então, tomar bastante cuidado com comida de rua. É bastante preocupante, tá? A febre amarela. Então, a febre amarela, ela tinha desaparecido, tá? Uma doença reemergente que voltou agora, recentemente, tá? Tomar bastante cuidado com ela, ok? Então, é um vírus, um arbovírus. Arbovírus é aquele vírus que infecta artrópodes, tá? No caso aqui é um inseto. E nós temos duas variedades da febre amarela. A febre amarela urbana, que ela tem um homem como hospedeiro, e a febre amarela silvestre, tá? Que é, basicamente, infecta primatas, os macacos. Tá? O vetor também é diferente. Na febre amarela urbana, é o mosquito Aedes, Aedes aegypti. Né? Esse mosquito é polivalente, esse danado. É dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Ele se adapta a muito vírus. Tomar bastante cuidado com ele. E a febre amarela silvestre é o hemagogus. Tá? Ele é um inseto de hábitos florestais, tá? E que pode transmitir a doença. Então, são dois vetores diferentes. A transmissão é pela picada, tá? E não há casos de transmissão de pessoa a pessoa, como dengue também, tá? Igualzinho a dengue. É a fêmea, geralmente, que precisa do sangue para, geralmente que eu digo, porque as fêmeas precisam do sangue para pôr os ovos. Então, geralmente, essa transmissão de fêmeas é por conta disso. A ingestão de sangue para amadurecimento dos ovos. Tá bom? Se alguém tiver mais uma pergunta, eu dou uma parada aqui. Tá bom? Os sintomas, né? Febre, calafrios, dores de cabeça, vômitos, peles amareladas e assim por diante. Tá? Eu fiz aqui procurei aqui um gráfico mais atual, tá? Sobre a febre amarela. Então, na área verde aí do mapa, nós temos uma área endêmica, tá? Uma área bastante extensa, ok? Na área vermelha, nós temos uma área de transição. Na azul, nós temos uma área índene. O que é uma área índene? É uma área livre da doença. É livre, mas pode voltar, mas pode ser que ela seja uma área endêmica ou de transição? Pode. Tá? Uma área índene é que você não tem casos da doença. Tá? A área em amarelo é a área de risco potencial, porque geralmente nessas áreas você tem grandes florestas, altos índices de desmatamento, um caso ou dois, tá? Então são áreas de risco potencial. Tá? Então a doença ela pode ser evitada com a vacina. Tá? Você vai para essas áreas de risco. Tá? Então aqui está um quadro resumo da febre amarela. Tá? O macaco, tá? O hemagogus aqui, ó, passa para alguém. Tá? Na febre amarela urbana, é o Aedes, que pode transmitir de uma pessoa para outra. Tá? Então, é isso aí. Dengue. Bom, dengue, vou só adiantar aqui o slide, porque Zika e chikungunya, elas têm grandes semelhanças. Ó. Certo? Então, eu fiz um quadro só, tá bom? Mas dengue, acredito que vocês já estão carecas de saber, né? Que são como é que se transmite, formas de contágio, a profilaxia, mais do que na cabeça de vocês, tá? Então, nós temos 4 tipos. Você só pode pegar 4 vezes, viu? Tomara que não pegue nenhuma. Vai até 4 vezes você pode pegar a danada da dengue. Se alguém falar que pegou 5, tem alguma coisa estranha. Então, a transmissão também pela fêmea, tá? Aqui, geralmente, é o Aedes aegypti, tem o Abopticus, mas ele não fica muito por aqui, tá?
a incubação da doença de 3 a 15 dias. E o tratamento é para atenuar os sintomas provocados pelo vírus. Não há uma cura, tá? Apenas atenuar sintomas. Então, é uma doença que causa pequenas hemorragias, tá? Evitar medicamentos que aumentem a permeabilidade dos vasos, porque você aumentando a permeabilidade dos vasos, você aumenta o sangramento, então não é recomendado, tá? Então, tomar bastante cuidado com essa medicação, ok? Então, novamente repito, prevenção. Se sabe como é que contrai, automaticamente sabe como se prevenir, tá? Então, se é o contato é pela picada do inseto, então prevenção é combate ao inseto vetor. Se esse inseto vetor, para se reproduzir, precisa de um criadouro, outra prevenção é eliminar criadouros. Pessoal, e tratamento dos doentes é importante na prevenção? É. Por quê? Porque eles são reservatórios do patógeno. Então, se você tem uma política de cuidado aos doentes, e esses doentes, eles são tratados de forma rápida e eficiente, a quantidade de criadouros do vírus, no caso aqui, diminui. Tá? Isso, Natália. O período de incubação é o tempo que você pega o vírus e apresenta o primeiro sintoma. É o período de incubação. Tá? Você tem variedades imensas de período de incubação, dependendo da doença. Você tem de horas a anos. Tá? A doença de Chagas, por exemplo, tripanossomíase, ela pode demorar até 10 anos. Então, se você for picado hoje por um barbeiro, você pode apresentar o sintoma daqui a 10 anos. Primeiro sintoma, tá? Que é bem silencioso. Tá? Certo, Natália? Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho um ciclo, né, que eu já falei basicamente. O mosquito deposita os ovos, a fêmea deposita os ovos, não na água. Muita gente acha que é na água, mas não é na água, tá? A água, com as chuvas, ela vai sobrepor os ovos e aí fazer a eclosão para o inseto adulto, tá? Então, o Zika e chikungunya tem a mesma dinâmica de transmissão, que é o Aedes, picada da fêmea, a profilaxia, já que é o mesmo inseto, é o mesmo da dengue. Tá? A Zika, basicamente, tem a questão do feto, né? Aquelas sequelas irreversíveis, sequelas neurológicas, tá? Tem também a questão dos sintomas iniciais, que é muito parecido com o da dengue e da chikungunya também. Tá? Então, for dar uma olhadinha, o que você aprendeu de dengue, repete para Zika e chikungunya, só que a Zika, você dá aquela observada na questão neurológica. Tá? Então, vamos começar aqui a falar um pouco sobre as doenças parasitárias. Vou começar com as verminosas. Essas verminoses, elas têm um caráter importante, que é a questão social. Tá? A questão social por quê? Porque elas são distribuídas em países muito pobres. Falta de saneamento, falta de educação sanitária, tratamento inexistente da água, tá? Inexistência de tratamento de água. Tá? Então, elas têm um caráter social muito grande. E boa parte delas são transmitidas pelas fezes. Tá? Os alunos dizem, professor, sua aula sempre acaba em fezes. Né? Disse, pois é. Infelizmente, a gente tem que falar delas, tá? Os alunos dizem que eu sou o professor que mais entende de fezes no IFRN, sou eu. O meu mestrado foi com isso. Mas vamos lá. Então, vamos passar pela teníase. A teníase é um platelminto, tá? É uma doença causada por um verme platelminto, tá? Que é a solitária. Nós temos duas variantes, que é a tênia solium, que é a do porco, e a tênia saginata, que é a do boi. Tá? Tá aqui o ciclo que eu volto já para ele. Tá? São os dois hospedeiros.
o porco e o boi, tá? São vermes que podem atingir até 15 metros de comprimento, então muito grandes, se dobram, precisam ter uma forma apropriada para isso, que é a forma de fita, tá? Então, o ser humano, ele é um hospedeiro definitivo, e o porco e o boi são os hospedeiros intermediários, tá? O contágio, ingestão da carne desses animais, mal passada, mal cozida ou mal assada, tá? E aí você consegue consumir os, os ovos do verme, tá? E a prevenção se repete também. A questão do contágio. Se você sabe como é o contágio, você sabe como se previne. Se é transmitido a partir das fezes de pessoas doentes, então, saneamento básico é importante. O tratamento dos doentes para evitar reservatórios que possam contaminar o ambiente novamente, tá? E tomar cuidado no consumo da carne, dessas duas carnes, tá? Que é o boi ou o porco, tá? Então, eu tenho aqui um ciclo. Quando for estudar, se você memorizar o ciclo da doença dessa forma, você não erra uma questão, tá? Lembrem-se, questões de parasitoses, elas são fáceis, certo? Então, não perca questões fáceis. Se você errar uma questão fácil dessa de parasitose, sua classificação vai lá para baixo, tá? Uma difícil, quando você erra pouco, né, sua classificação cai um pouco menos. Então, se você erra uma fácil, sua queda é maior. Então, pelo amor de Deus, preste atenção, é nível fácil. Tá? Então, vamos lá. Uma variação de uma doença transmitida também pela tênia, só a tênia solium, tá? Que é a do porco, você tem a cisticercose, que é um estágio pós-ovo da tênia. Esse cisticerco, ele erra o caminho. Ao invés de ir para o intestino, ele vai para o sistema nervoso, tá? Pode ir para o cérebro, para os olhos ou até na língua, tá? É como se fosse um parasita acidental, tá? Ele erra o caminho e vai para esses locais, tá? O sistema nervoso. Então, por isso que causa problemas neurológicos como epilepsia, insônia, convulsões, cegueira, se tiver nos olhos, e assim por diante. Tá? Então, transmitido pelas fezes. Prevenção, saneamento básico, educação sanitária e tratamento dos doentes. Ok? Outra. Muita gente acha que essa doença ela é de grande dispersão no Brasil, e não é. Tá? Principalmente aqui na nossa região. Quando você pega um verme, dificilmente é ascaridias, é o ascaris. Tá? Eu acho que troquei aqui. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu troquei esse slide. É o Ascaris lumbricoides. Não é esse daqui, não. Esse aqui é do amarelão, tá, gente? Esqueçam esse daqui. Pelo amor de Deus. Vou até botar aqui esse bicho aqui na frente para ninguém ver. Ascaridíase é a lombriga. É o Ascaris lumbricoides. Que é transmitido pela água. Tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Só está errado isso aqui, tá? É o Ascaris lumbricoides. Então, o hospedeiro é o ser humano. Ele é monoxeno. Ele não precisa de outro hospedeiro para ser transmitido. O contágio, água e alimentos contaminados. Aquela questão de sua mãe, quando vai pedir para você sair sem a sandália. Tá? Sem a sandália. A sandália vai pegar a lombriga. Não pega a lombriga. Pela água e pelos alimentos. Tá? Contaminados com essa água. Tá? Prevenção, eliminação das fezes. A prevenção é o saneamento básico, educação sanitária e tratamento dos doentes. A Emily está perguntando aqui: é possível um parasita passar da mãe para o filho? Na gestação, temos inúmeros parasitas que fazem isso. Tá? Temos inúmeros parasitas. Por exemplo, uma protozoose muito importante, a toxoplasmose, Emily, também pode ser passada na gestação. Tá? Eu vou falar de um pouco lá na frente. Ok? Esses parasitas verminosos, por exemplo, eles não passam.
porque eles ficam no intestino. Esses que eu estou falando, fora a cisticercose, eles ficam no intestino, alojados no intestino, porque precisam sugar nutrientes, matéria orgânica. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Ah, tem muito tempo. Eles precisam sugar matéria orgânica. Então, não podem, no caso de verminose, não podem passar, não é congênito. Mas outras doenças sim são congênitas. Tá? Na ascaridíase, nós temos o chamado ciclo pulmonar. Então, quando você faz a ingestão desse parasita, ele entra pelo sistema digestório, né? Vai para o estômago, ele tem uma cutícula protetora, vai para o intestino, protegido por essa cutícula, vai para o intestino, eclode, sai do intestino e vai, sabe para onde? Para o seu pulmão, certo? Faz um tour pelo pulmão e depois sobe até a laringe. O danado sobe até a nossa laringe, dá aquele pigarro. Quando você dá o velho pigarro, você engole ele de novo. E aí, ele refaz o trajeto dele até chegar novamente no intestino. Tá? Então, é um verme que não tem besteira em dividir o intestino com milhares de outras lombrigas. Você pode encontrar uma macarronada de lombrigas no intestino de alguém. Tá? Se você procurar aí no YouTube, você vai ver porque eu citei macarronada. Tá? Outro verme. Aqui nós temos, ficou meio aqui, nós temos a esquistossomose, ou barriga d'água, ou bilhariose, tá? Também conhecida como bilhariose. A barriga d'água, o nome vem da condição que o verme causa no abdômen das pessoas. Então ele se instala no fígado, no sistema porta-hepático do fígado, e aí vai começar a extravasar líquidos na região abdominal, causando esse volume abdominal avantajado, tá? Se não for barriga d'água, pode ter certeza que é uma cerveja também, certo? Então, quem é doente, quem sofre da doença, sofre bastante, tá? Que é uma doença que afeta a população muito pobre, tá? Então, essa esquistossomose é uma larva, é um verme que antes é larva, tá? Que é também transmitida a partir das fezes. Tá aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho a fêmea, menorzinha, e o macho, que é maior. Certo? Então eles têm esse abraço, eles fazem o abraço nupcial. A pessoa, dois vermes fazendo sexo, pronto. É a fêmea do cistosoma. Certo? Então tem esse canal aí, que a fêmea se aloja, eles reproduzem, fazem aqui o enxerimentozinho, certo? O doente elimina esses ovos nas fezes, esses ovos eclodem, tá? E formam um miracídio, que é essa larva ciliada, tá? E essa larva ciliada, esse miracídio, precisa encontrar esse caramujo aqui, Bion falaria. Só esse caramujo aqui da concha circular. Ele se desenvolve, o menino ficou aqui na frente da cercária, mas ele se desenvolve e se transforma numa larva perfurante. É a chamada cercária, que vai nadar, vai buscar um hospedeiro vertebrado, somos nós, fura a pele, certo? Porque ela tem capacidade de furar a pele e aí vai para o sistema porta-hepático, lá no fígado. Tá? E aí causando esse volume abdominal aí avantajado. Tá bom? Então, verminose, transmitido pelas fezes, prevenção, educação sanitária, saneamento básico. Vocês já perceberam, gente, mas muitas dessas doenças, elas são evitadas com hábitos simples de higiene. Tá? Hábitos simples, lavar as mãos, lavar alimentos, lavar enlatados, latas que você leve à boca, tá? Então,
Os hospitais ficariam bem mais livres se tivermos hábitos de higiene simples que aprendemos em casa. A mãe da gente, sempre, o pai sempre nos orienta e a gente sempre faz essa teimosia, tá? E aqui sim, ó, aqui o amarelão, tá? Que é o Ancylostom duodenale e o Necator americanus. O nome amarelão vem da condição de um sintoma que é a palidez, certo? Eles ficam pálidos, ficam anêmicos, e aí ficam como se tivessem amarelos, tá? Então também é monoxeno, não precisa de um outro hospedeiro, o parasita, ele é de solo, certo? Então aquela condição de andar descalço é justamente para evitar o amarelão, que também tem a função de perfurar a pele, tem a condição de furar a pele dos hospedeiros, tá? A larva filarioide, que perfura a sua pele e vai se alojar no seu intestino, sugando o seu sangue, certo? Matéria orgânica vinda do seu sangue, tá bom? Então, prevenção novamente. Se é pelas fezes, saneamento básico. Aí agora, uma condição diferente, uso de calçados. Por quê? Porque a larva, a filarioide, ela tem a capacidade de furar a sua pele, tá bom? Tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Agora sim, doença de Chagas. É uma tripanossomíase, tá? Como eu já disse a vocês, há uma tendência de não chamar mais pelo nome do descobridor, né? Não sei se o Carlos Chagas ia achar bom isso, porque ele foi uma homenagem a ele. Diga aí, uma homenagem, você botar o nome de uma doença, o seu nome de uma doença, tá? Bem peculiar, né? Mas, enfim, é uma doença que comete basicamente as pessoas da região norte, não que aqui não tenha, tem sim também, mas 90% dos casos de doença de Chagas no Brasil em 2019 vieram da região norte, tá? 90%. Desses 90%, acho que 95% era no Pará. Não estou aqui com dado na cabeça, mas só sei que 90% é na região norte, tá? E além de homenagear a doença, o Carlos Chagas, né? O Oswaldo Cruz ainda botou o nome do protozoário nele, né? Trypanosoma cruzi, ele é Oswaldo Cruz. Tá? Também um médico muito importante que lutou contra. Lutou não, que trabalhou no Rio de Janeiro, um sanitarista muito importante. Tá? Então, ele tem um vetor, que é um triatomídeo, tá? Que é o Triatoma infestans, tá? É o principal, ele tem essas fitinhas brancas e pretas, é um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue. Professor, então quer dizer que é pela picada? Não, não é pela picada, tá? Ele pica, certo? A pessoa, após isso, além de chupar seu sangue, ele vai fazer cocô, ele defeca próximo ao ferimento, e na intenção de coçar o ferimento, você acaba empurrando essas fezes com o protozoário na sua corrente sanguínea. Pessoal, se eu não coçar, só passar a mão e depois passar nos olhos, pega também. Tá? Na boca, pega também. Tá? Então, tem essas vias de transmissão. Tem outras formas de transmissão? Tem sim. Através de alimentos. Tá? Alimentos. Como assim alimentos? Quando esse verme está num alimento em que você vai consumi-lo posteriormente, as fezes, tanto as fezes como o próprio inseto presente nessa comida, podem transmitir doença. Por exemplo, cana-de-açúcar. Então, se não houver uma higienização da parte externa da cana-de-açúcar, e o cara vai lá, bota na prensa e faz o caldo e você toma, você pode contrair o protozoário, tá? Açaí. Então, quando pega o açaí, tritura o açaí,
e consome esse açaí, se estiver contaminado, você também pega. Ah, mas o açaí, vou deixar de tomar açaí. Não deixe de tomar açaí. Por que não deixe de tomar açaí? Porque o açaí que tomamos aqui, ele é pasteurizado. A condição que eu disse é aquela condição que o cara pega, sobe lá no açaizeiro, pega o açaí, bota no liquidificador, faz aquele suco e come com farinha, que é como se toma lá no norte. Tá? Então, essa é a condição. O açaí que você toma lá na praça de alimentação, lá do Via Direta, você não vai contaminar, certo? Então, temos aí Elisângela, saneamento básico, grande desafio para nossos governantes. Exatamente. Já pensou, Elisângela? Brasil todo saneado, essas doenças todas aí ficariam para lá de longe da gente, né? O Clesivan, oi, Clesivan, meu colega do IF lá do Caicó. Na região do Seridó tem muitos casos de chagas por causa das cercas de pedra que são comuns, das cercas de pedra que são comuns na região. Isso, bem lembrado, Clesivan. Esse inseto, né, o barbeiro, ele gosta muito de se alojar nas frestas de tijolos, né, que estão em construções, nas casas de taipa. Tá? Tanto é que uma das medidas de prevenção é a substituição das casas de taipa por casas de alvenaria. Tá? Então, o Everton. E aí, Everton? Mas se a pessoa chegar a ver e usar um tipo de álcool, também pega? Se eu chegar a ver, um tipo de álcool. Como assim, passar álcool no ferimento do, do Chagas, é isso? É a limpeza, só que aí, como estamos dormindo, geralmente, né, talvez não dê tempo você passar esse álcool, né? Tá? Porque o nome barbeiro vem porque ele fica geralmente a parte descoberta, que é o rosto. Você está todo coberto de lençol, hein, Clesivan? Lá em Caicó não tem o cabo a se cobrir, não, né? Porque senão o calor é grande. Lá em Mossoró, Ipanema. Mas enfim, qualquer lugar ele pode picar. Geralmente é no rosto, então por isso barbeiro. Tá? Um sintoma importante, na verdade, 3 sintomas importantes, ó, é o crescimento do coração, tá? Crescimento do esôfago e do intestino também, tá? Que é a fase crônica da doença, tá? Ah, lá em Currais Novos. Ok, a Everton tá lá em Currais. Sim, outra coisa, fase crônica e fase aguda. A fase crônica, já falamos isso nas aulas de saúde pública, tá? Ela é pelo tempo, tá? A fase aguda é aquela fase em que você fica bom rapidamente. Então é a doença aguda, tá? Uma doença crônica é aquela que você passa muitos anos com ela. Por exemplo, hipertensão é uma doença crônica. Diabetes é crônica. Gripe é aguda, certo? Porque você passa pouco tempo com ela, tá? Então na fase crônica da doença de Chagas, você tem esses sintomas aí que, se for o coração, realmente é muito mais perigoso. Mas bastante cuidado. Tá? Prevenção: educar a população com relação à presença do inseto vetor, tá? Erradicar essas casas de pau a pique, que é a de taipa, e construir casas de alvenaria, para evitar que não haja esconderijo do inseto. Combater o triatomídeo, certinho? E fiscalizar produtos que possam conter as fezes do barbeiro, como eu disse para vocês, a questão dos sucos e cana-de-açúcar, tá? Os caldos de cana. Bom demais com pão doce, né? Então, fiz aí, ó, perdão. Coloquei aí um ciclo da doença, tá? Que se aloja nos músculos, no ser humano aqui. Ele tem 2 formas, tá? Que eu não vou me atentar aqui para essa parte, fica para uma próxima videoaula, que já não teremos tempo. Tá? E aqui, malária. Acho que eu coloquei aqui, coloquei. A malária, gente, também é uma doença transmitida por um inseto vetor,
que é a fêmea também, tá? A fêmea do Anopheles, também chamado mosquito prego, tá? Você tem 3 agentes infectantes na malária, 3 protozoários, o Plasmodium vivax, o falciparum e o malária. Essa questão da febre, vou falar um pouquinho quando eu falar de ciclo, tá? Então é melhor eu esperar um pouco. É um parasita heteroxeno, porque ele precisa de 2 hospedeiros, no caso, o mosquito e o homem, tá? Nós somos os hospedeiros intermediários, tá? Geralmente nós somos os hospedeiros definitivos, né? Mas na malária nós somos os hospedeiros intermediários, tá? E o hospedeiro invertebrado é o mosquito Anopheles, a fêmea do Anopheles. Ok? Então, os sintomas: aumento do fígado, anemia, icterícia e febres periódicas. Prevenção: combate ao inseto vetor, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei. Coloquei, mas enfim. Eliminação de criadouros, proteção das casas, a entrada dos insetos. Tá? E aqui nós temos um ciclo. Eu queria que vocês atentassem para o ciclo. Eu vou perder um pouco de tempo. Perder tempo não. Eu vou colocar aqui um pouco mais de tempo aqui, para que vocês entendam o mecanismo parasitário, como ele é fantástico. Tá? O parasita, ele busca soluções para lhe infectar. E o plasmódio, ele é muito eficiente com relação a isso. Veja só. Então, ele fica na glândula salivar do inseto. Por que é que ele escolhe a glândula salivar desse inseto? Porque ele precisa passar por um vertebrado. Tá? E na glândula salivar desse inseto, ele vai ter a certeza que vai sair. Por quê? Porque o inseto, ele vai cuspir no ferimento da pessoa, para que não haja coagulação sanguínea. Se coagular o sangue, ele fica com a probóscide, que é o que ele pica, né, preso, e aí ele morre. Então ele cospe, o sangue não coagula, não fica coagulado, e aí ele vai para a circulação sanguínea. Tá? Ele tem uma forma, que é o esporozoito, fica nessa glândula salivar, migra para as células hepáticas, os hepatócitos. Nesse hepatócito, gente, ele vai se transformar numa segunda forma, que é merozoíta. Essa forma é merozoíta. Ok? Na célula hepática. Rompe a célula hepática, é liberado na circulação sanguínea mais merozoíto, e esse merozoíto agora vai infectar os glóbulos vermelhos, as células vermelhas do sangue, tá? As hemácias. Nessas hemácias, ele também vai se multiplicar para produzir mais merozoíto. Nessa multiplicação na hemácia, ele vai romper a hemácia, e é esse período que acontece a febre. Por isso que a febre em malária ela é determinada, 2 ou 3 dias, porque é o tempo em que ele explode uma hemácia, infecta a outra, reproduz e estoura a seguinte. Então você tem esses acessos de febre. Outra parte desses merozoítos, eles vão se transformar em gametócitos. Certo? Esses gametócitos vão entrar no mosquito, vão realizar a reprodução sexuada, por isso que ele é o hospedeiro definitivo, para depois produzir mais esporozoíto. Então funciona dessa forma. Tá? Então espero ter. Legal aí. Obrigado, Elisângela. Obrigado aí pelos elogios. Bom, acho que está acabando, tá? Temos aqui pouco tempo. Pai, 1 hora é muito pouco tempo. Mas vamos lá. Só temos esse tempo, depois faremos mais, viu? A amebise, já começamos com 15 minutos, né? Então, mais agora 53. A amebise, ou disenteria amebiana, que causa uma forte disenteria também, uma disfunção causada pela entamoeba histolítica, que vai se instalar no intestino grosso humano. Tá? A entamoeba, transmissão, ingestão de água e alimentos contaminados com esse cisto. Tá? E lembrar, gente,
que portadores assintomáticos, aqueles que não apresentam sintomas, que manipulam alimentos, são os principais disseminadores dessa doença. Tá? O pessoal que trabalha em cozinha, que manipula verduras, frutas, pode transmitir a doença facilmente. Tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Tá? Profilaxia, sintomas da disenteria, como eu já disse, as cólicas, tá? Novamente, profilaxia, prevenção, educação sanitária, saneamento básico, além de higiene, tá? Queria só terminar com essa frase, tá? Temos aí 5 minutos. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Tá? Então, queria agradecer aqui a todos e todas. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Nós passamos de 1 hora dessa live, apesar de estar aqui 55 minutos, mas juntando com 15 na primeira parte, tá? Então já temos aí 1 hora e 10. Então foi excelente. Seria bom que todos tivessem oportunidade de ter essa aula, né? Nós sabemos que nossos alunos, eles não têm nem acesso à internet em casa. Então, assim, a gente fica tentando ajudar ao máximo, mas essas pessoas, a gente, infelizmente, não pode chegar até eles dessa forma. Então, se você conhecer alguém que não pode assistir através da internet, me procure através dos canais, tá? YouTube, o Instagram, qualquer coisa, sinal de fumaça, telegrama, sinal né? Enfim, qualquer coisa que vocês puderem, me avisar que eu tento disponibilizar um material impresso para essas pessoas. Tá? Então, acredito que sejam pessoas que não têm acesso ainda, né? por não termos aula, mas se me procurem, tá? Que eu tento disponibilizar de alguma forma esses slides e exercícios nas plataformas, tá? Impressos que eu envio de algum jeito. Enfim, eu me viro para que todos possam ter oportunidade de estudar, tá? Essa aula, ela vai ficar gravada no YouTube, certo? E eu vou disponibilizar uma lista de exercícios. 200, tá bom? 200 questões, tá bom? Com gabarito no final, tá? Vou tentar pegar as questões mais atuais e as questões que eu posso... as questões mais atuais e as questões que estão nesse material, tá? As doenças que estão nesse material. Tá bom? Daiane, muito obrigado, Daiane. Tá? Nádia está perguntando quando será a próxima aula. Pronto. Muito obrigado por lembrar, Nádia. Nossa próxima aula será na quarta-feira, nesse mesmo horário, tá? Nessa mesma plataforma, tudo bem? Então, vai ser reino vegetal, reino plantae, que muita gente não gosta. Já é um bom sinal para você aprender. Se muita gente não gosta, a gente pode errar na questão, né, do Enem. E eu também queria falar aqui um pouco sobre as aulas nessa plataforma, no YouTube, segunda-feira. Na segunda-feira, às 10h30 da manhã, teremos a aula de Luiz Carlos, aula de geografia. Tá? Às 15 horas, teremos aula de física com o professor Evanildo. A aula dele ontem foi top, show de bola, vai repetir a aula na segunda-feira. E às 17 horas, às 5 horas da tarde, essa também vou assistir, a Letícia Lima, ela vai falar sobre redação, tá? Direitos sociais como estratégia na redação do Enem. Essa aí eu acho que nem quem vai fazer o Enem pode perder, tá? Terça-feira, professor Eduardo, o tema da sua aula. Eduardo também tem um canal no YouTube, também da parte de biologia, nos ajuda também, tá? Com vídeos bastante didáticos. Eduardo está aí na nossa parceria. A Everton Reis, já estudei bastante. Vamos sim, Everton. Vamos fazer aí muitas aulas, pelo menos uma por semana, tá?
Vamos tentar fazer uma live por semana. Esqueça essas lives de sertanejo. Pelo amor de Deus, sertanejo de forró, vai acabar nosso tempo, tá? Terça-feira, aula com o professor Eduardo, de biologia, tá? Não vamos esquecer. Deixa eu ver se eu pego aqui o cronograma, tá? Então, terça tem Eduardo Lago, que é composição química da célula, não é isso, Eduardo? Estou aqui com o cronograma. Composição química da célula. É assunto extremamente importante, viu? Porque tudo que eu falei aqui está envolvido célula também. Então, vamos lá. O que mais? Isso, composição química dos seres vivos. O Mago da Física, olha aí. Obrigado, Amadeu, pela presença, meu amigo. Vamos lá. Então, está acabando o nosso tempo. Queria deixar aqui meu agradecimento a todos e a todas, tá? Um abraço, beijo para todos.